Oi, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, sou Jairo Silva, estou chegando para mais um santo do dia, esmiuçarmos mais um exemplo de santidade, esmiuçarmos, pesquisarmos, conhecermos sobre a vida de alguém que conseguiu responder ao chamado do Senhor. Você já imaginou um papa que, quando era criança, andava quilômetros descalços para ir à escola, para não gastar os seus sapatos? E almoçava apenas pedaços de pão seco. Você conhecia? Você já imaginou um papa assim? E se eu te disser que mesmo depois de chegar, vamos dizer, ao topo da igreja e governar o Vaticano, ele continuou vivendo na pobreza absoluta, e nessa vida simples, Deus o usava tanto, meu irmão, minha irmã, que operava através dele, por um simples toque, curas e milagres. No vídeo de hoje nós vamos conhecer a emocionante história de São Pio X, ele que ficou conhecido mundialmente como o Papa da Eucaristia, o Papa das crianças. Vamos descobrir, meu irmão, minha irmã, como esse homem de origem super humilde bateu de frente com os imperadores, reformando uma igreja inteira e nos deixando um dos catecismos mais famosos da história. Você que vai se inspirar através da vida de São Pio X, já vai deixando o seu like, já vai deixando aí seu gostei, deixando o seu comentário, e não se esqueça de, no final desse vídeo, compartilhar esse material para mais pessoas, tá certo? Conto com você na ajuda da evangelização. Não vai só beber da água da graça, não. Manda esse vídeo para mais pessoas. Minha gente, o santo de hoje nasceu José Melchior Sarto, no ano de 1835, em um vilarejo no norte da Itália. Ele era o segundo de 10 irmãos, de uma família extremamente pobre, mas família profundamente católica. Desde muito cedo, José mostrava-se muito inteligente, de uma inteligência acima do comum, uma inteligência brilhante. Seus pais faziam um esforço monumental para que ele pudesse estudar, sabendo da sua inteligência. E o menino caminhava vários quilômetros por dia para ir e voltar da escola. E ele segurava seus sapatos na mão para poupar o couro. E o seu almoço era apenas pedaços de pães secos. Quando ele estava prestes a entrar no seminário, seu pai faleceu. Com o coração partido e vendo a pobreza de sua casa, José quis abandonar os estudos para trabalhar e ajudar sua mãe e seus irmãos. Mas a sua mãe, com uma generosidade ainda maior, insistiu que ele continuasse e seguisse a sua vocação. Ele então continuou a estudar, se destacando tanto que fora ordenado padre com apenas 23 anos de idade. Por causa da sua extrema humildade, dedicação aos mais necessitados, além da sua capacidade intelectual, sua subida na igreja foi muito rápida, viu? Ele foi nomeado vigário, bispo, depois cardeal e patriarca de Veneza. E no ano de 1903, para a surpresa de muitos, ele foi eleito papa, onde adotou o nome de Pio X. Aí você pode pensar, né? Tornou-se papa, mudou. Não, ele tornou-se papa e não mudou em nada a simplicidade. Tornar-se Papa Pio X, mas trazia consigo a simplicidade lá do José Sarto. Ele continuou, minha gente, um homem modesto, desapegado e pobre interiormente. Ele escolheu um lema forte para o seu pontificado. E era o seguinte: restaurar todas as coisas em Cristo. E ele levou isso muito a sério, viu, minha gente? Veja, a sua primeira grande medida no seu papado foi acabar com o absurdo veto leigo, uma antiga regra onde os reis e monarcas europeus
interferir e até proibir a eleição de certos papas. Pio X acabou com isso de vez. Ele também reformou os seminários, revisou a tradução da Bíblia e protegeu ainda a música sacra, dando total prioridade ao canto gregoriano nas missas. Mas a sua maior marca foi o amor pela Eucaristia. Antigamente as pessoas só comungavam de vez em quando, e as crianças precisavam esperar ser adolescentes para fazer a primeira comunhão. Pio X mudou toda a história. Ele permitiu que os fiéis comungassem todos os dias e determinou que as crianças fizessem a primeira comunhão já aos 7 anos de idade. Ele dizia que Jesus precisava estar no coração dos pequenos o quanto antes. Para ajudar o povo simples a entender a fé, ele mesmo escreveu o famoso Catecismo de São Pio X, com perguntas e respostas curtas e fáceis de se entender. Minha gente, além de ser um teólogo brilhante, Pio X tinha uma postura muito firme, viu? Ele combateu o modernismo, um movimento filosófico da época que tentava misturar o racionalismo com a fé católica. Ele alertou o mundo inteiro sobre os perigos dessas ideias. Para o Brasil, ele teve um carinho enorme, viu? Criando nada menos que 22 bispados e 7 arcebispados para expandir a fé no nosso país. E sabe o que mais me impressiona, minha gente, ao esmiuçar a vida de Papa Pio X? Deus tinha colocado sobre ele o dom da cura. Vários doentes recuperaram sua saúde imediatamente após tocarem nas roupas dele, ou apenas trocar algumas palavras com ele. E diante desses prodígios, quando as pessoas ficavam maravilhadas e o chamavam de Padre Santo, ele logo as corrigia com um sorriso doce, dizendo: não se diz santo, se disse sarto, fazendo um trocadilho com o seu próprio sobrenome. Ele explicava, minha gente, que as curas aconteciam pelo poder da chave de São Pedro e não pelo mérito dele. Outra coisa marcante é que ele, mesmo sendo Papa, ele nunca usou do cargo para enriquecer a sua família. Em 1914, o Papa Pio X fez imensos esforços diplomáticos e orações para evitar o início da Primeira Grande Guerra Mundial. Como não conseguiu impedir o conflito, ele sofreu profundamente uma tristeza no seu coração. O coração daquele pastor, então, não aguentou ver a humanidade se destruindo. E ele, então, faleceu no dia 20 de agosto de 1914, aos 79 anos de idade. Minha gente, a belíssima história de Pio X começa com o exemplo de sua família e o sacrifício de sua mãe. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não está nos títulos ou na riqueza, mas na capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com gestos concretos. Em uma época cheia de confusões e orgulhos intelectuais, São Pio X nos convida a voltarmos à simplicidade do Evangelho e a conhecermos bem a nossa fé através do catecismo e colocarmos, claro, em prática a vivência da Eucaristia diária como centro da nossa religiosidade, centro da nossa vida. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Pio X rogue por cada um de nós. Meu beijo.